Olá pessoal, paz do Senhor a todos. Mais uma oportunidade de, com clareza, com simplicidade, estudarmos a Palavra de Deus. Porém, antes eu peço que você divulgue esse vídeo, dê o seu like, compartilhe, se inscreva, ative o sininho das notificações para você receber os novos vídeos, para que o YouTube estenda mais o alcance. Porque o nosso objetivo aqui é trazer a Palavra de Deus de forma simples, objetiva, pura e cristalina, à luz da própria Palavra de Deus, à luz da Bíblia. Hoje trataremos sobre o tema A Origem do Homem segundo a Bíblia. As pessoas discutem muito com relação à origem do homem. Existe a corrente criacionista, a corrente evolucionista, a corrente A, B, C ou D. Mas nós cremos no criacionismo de Deus. Deus criou todas as coisas, inclusive o homem. E aí nós queremos destacar textos bíblicos que provam veementemente que nós somos a coroa da criação de Deus, fruto da mente de Deus. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 28, talvez esteja aí o motivo porque o diabo, Satanás, o adversário das nossas vidas, ele tem usado tantas pessoas para tentar deturpar o conceito de família, o conceito criacionista de Deus com relação ao homem, com relação ao homem e à mulher, a instituição da família. Gênesis capítulo 1, 26 e 28, observe bem o texto. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Estava ali a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra. E sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Vai observando aí a criação de Deus. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. E sujeitai-a, ou seja, a terra deve estar sujeita a vocês. Dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Pois bem, nesse texto nós vemos aqui que Deus criou o homem. Após ter criado a terra, todos os animais, Deus criou o homem, a coroa da sua criação, e disse ao homem, olha, eu quero que vocês dominem sobre tudo que eu criei. Amém? Mas lá no Gênesis 2, 7 e 8, Deus havia, nesse texto que nós lemos, criado o homem, criou Adão. E ele havia criado todos os animais, os casais, e Deus observou a interação do macaquinho macho com a macaquinha fêmea, do leão com a leoa, do gato com a gatinha, do canário com a canarinha. Ele viu que havia uma harmonia, havia uma interação entre os casais. E ele observou e viu, olha, não é bom que o homem esteja só. Eu observo que Adão, mesmo eu indo conversar com ele todos os dias, porque a Bíblia diz que Deus, todos os dias, descia para conversar com Adão, e eu creio dessa forma, Deus viu que Adão precisava de uma companheira, E aí no capítulo 2, versículos 7 e 8, diz o texto bíblico, e formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas. Observe, a continuação da criação do homem, porque o texto anterior que nós lemos mostra de forma genérica. Mas nesse texto aqui, Deus detalha como criou o homem e posteriormente a sua companheira. Aí é onde nós vamos entrar sobre a preocupação de Deus conosco, com o ser humano, com o homem, criado à sua imagem e semelhança. No capítulo 2, versículos 7 e 8, Deus dá detalhe como foi que ele formou o homem. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, para mostrar que o homem não é nada, ele é pó, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. O Espírito de Deus veio sobre o homem. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Adão
tu agora cuidarás da minha criação. Mas aí surge aquilo que nós estávamos comentando, que nós antecipamos, a preocupação de Deus com a solidão de Adão. Deixa eu te dizer, meu irmão, minha irmã, Deus ele continua se preocupando com você, com a sua família, com o que está acontecendo ao seu redor. Desde lá na criação, Deus já se preocupava conosco. E Deus olhou para Adão, viu que os animais interagiam, os casais interagiam, e Adão estava só. Mas em Gênesis 2, 18, 21 a 24, Gênesis 2, versículo 18, vou ler o versículo 18, olha só. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Eu não estou gostando que Adão esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora idônea, respeitável, para que esteja com ele. E aí os versículos 21 a 24 diz o seguinte: então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e Adão adormeceu. E tomou o Senhor uma das costelas e cerrou a carne em seu lugar. Eu acho interessante alguns pregadores, quando estão pregando, dizem assim: foi a primeira cirurgia que aconteceu e foi realizada por Deus. De fato, não é? Foi uma cirurgia. Deus anestesiou Adão com um sono profundo, foi lá, tirou-lhe uma costela, fechou o local e com a costela retirada de Adão, Deus formou a mulher. Deus não formou duas mulheres, Deus não formou algo diferente, ele formou uma mulher para coabitar com Adão, para ser companheira de Adão. Para muitos irmãos, essa história, uma história como essa, palavras como essa, soa como uma ficção, uma história qualquer, uma bobagem. Mas para nós que cremos por fé no Deus criacionista, isso é fato. Amém? Glória a Deus. E diz a palavra do Senhor: e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Esse é o modelo da criação de Deus. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, aí aqui Deus faz o primeiro casamento. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Portanto, queridos, o conceito de casamento e casal é bíblico. E só existe casamento e casal entre um homem e uma mulher, conforme a Bíblia, tá certo? Eu estou falando conforme a Bíblia. Se alguém crê de outra forma, tudo bem. Se algum livro, alguma literatura está ensinando de outra forma, alguma lei diz de outra forma, tudo bem. Você é livre para aceitar. Eu estou falando o que eu creio na Bíblia. Deus criou o homem macho, a mulher fêmea e juntou os dois. E ambos se complementam para a glória de Deus. Amém, queridos? Muito bem. Mas Deus, após formar o homem e a mulher, ele lhes deu recomendações para que tudo desse certo, para que tudo caminhasse conforme o plano de Deus. E é sempre assim na nossa vida. Deus sempre nos dá a receita para tudo. Nós é que desobedecemos a Deus. Gênesis 2, 16 e 17. Veja a recomendação de Deus para aquele casal. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim tu podes comer livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus aqui coloca, irmãos, esse exemplo, essa condição, para mostrar que ele era o Deus supremo, superior sobre todas as coisas, e o homem era a sua criação. Deus estava mostrando ao homem que o homem tinha limites. Mas aí entra a figura do tentador, Satanás, a antiga serpente. Iludibriou o homem. Leiam todo o capítulo 2 e o capítulo 3 e vocês vão ver a queda do homem no capítulo 2. E as sequelas daquela queda nós sofremos hoje. O pecado.
Mas para adiantarmos, e já estamos encerrando, o salmista, nos Salmos, o Salmo 8, versículos 3 a 9, ele fala sobre a nossa relação com o Criador. Nós acabamos de ver que foi Deus que nos criou. Deus formou o homem e a mulher, formou o primeiro casamento e disse: multiplicai e enchei a terra. O salmista, no capítulo 8, no Salmo 8, versículos 3 a 9, ele diz: quando vejo os teus céus, ó Deus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que tu preparaste, ó Deus, que o homem mortal, quem é o homem mortal para que tu, ó Deus, te lembres dele? Mas nós sabemos que Deus se lembra porque ele se preocupa conosco. E o salmista continua: e quem é o filho do homem, ó Deus, para que tu o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. O salmista está dizendo que Deus nos fez um pouco menor do que os anjos e nos coroou de glória, que é a sua presença, a sua magnificência, a sua graça, a sua misericórdia, o seu cuidado, o seu zelo para conosco. E o salmista continua no verso 6: fazes, ó Deus, com que o homem tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, ó Deus. Tu, ó Deus, puseste debaixo de seus pés toda a criação. Todas as ovelhas e boi, ó Deus, assim como os animais do campo, colocaste sob o domínio do homem. As aves dos céus, ó Deus, e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre a terra. Aleluia, glória a Deus. O salmista mostra aqui a nossa interação, a nossa intimidade com Deus, a preocupação de Deus conosco. O salmista aqui nas suas palavras ratifica, confirma os textos de Gênesis capítulo 2 que nós lemos sobre a criação do homem. E por fim, para encerrarmos, o apóstolo Paulo, ele nos traz recomendações sobre o nosso relacionamento com Deus. Ele diz o seguinte em 1 Tessalonicenses 5, 21 a 23. Ele diz: examinai tudo, examinem tudo, retenham apenas o bem, abstenham de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz, o mesmo Deus que vos criou, que nos criou, nos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo, esse corpo aqui, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele nos traz recomendações e ele confirma que um dia, se nos mantivermos fiéis a Deus, conservando o nosso espírito, o nosso corpo e a nossa alma íntegros, um dia estaremos de volta ao lugar de onde um dia o Senhor nos tirou para que aqui habitássemos por um período. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Então, quando alguém lhe perguntar: quem te criou, quem te formou? Segundo a Bíblia, e eu creio, Deus. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.